Que não estava ouvindo, deixa eu ver lá, boa noite, o áudio está ótimo, pronto. Tá bom então. Então a gente vai estar começando. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que vocês já sabem meu nome, mas eu vou me apresentar. Meu nome é Reinilde de Araújo. Eu sou de formação professora de língua, sou pedagoga e professora de língua portuguesa, sou letróloga também. E trabalhei sempre com língua portuguesa, mas de 2015 para cá eu comecei trabalhando com Libras, porque eu recebi 6 alunos surdos. Pela primeira vez a gente recebeu aqui na nossa cidade alunos surdos no ensino médio, né? Nós recebemos 6 de vez. Municípios, né? E eu tô falando dessa forma, gente, porque tem pessoas de várias partes do Brasil assistindo a live, né? Tem algumas pessoas que entraram em contato comigo do Rio de Janeiro, outras de São Paulo, então por isso que eu tô dando essa explicação. As pessoas que são daqui da cidade, muitas delas já sabem disso. E aí o território de Irecê tem 20 municípios e desses 20 municípios, a gente acabou trabalhando em todos eles, fazendo audiência pública nas câmaras de vereadores, nas associações, né, nas entidades como o Lions e outras entidades, associações comerciais, e a gente fazendo para tentar mobilizar a comunidade, a sociedade, né, nesse processo de inclusão de surdos. E aí, por conta disso, eu estou sempre envolvida com os surdos. Eu passei 2 anos no Rio de Janeiro, mas mesmo estando lá, eu não me afastei do pessoal daqui, né? Porque o meu telefone é um telefone público. Todo mundo tem. Eu não tenho aquele negócio, eu não vou dar o meu telefone para ninguém, não. Né? Se eu não tiver legal, eu não vou atender, mas é muito difícil eu não estar legal, porque eu gosto de estar legal todos os dias, eu quero mais ser feliz, né? E então, eu comecei com esse processo de inclusão de surdos e comecei me aprofundando. É uma coisa que eu faço porque eu gosto de fazer e eu gostaria de conquistar vocês dessa forma, na questão do gostar de fazer, porque muitas pessoas pensam que a Libras é difícil, né? E aí, uma coisa que eu tenho para dizer para vocês, se vocês querem aprender Libras, então se entreguem a essa paixão, porque é uma língua apaixonante, e quando você se apaixona por alguma coisa, você faz com bastante gosto, faz com vontade, você faz por querer, e quando você quer alguma coisa, você consegue, né? Então, é uma língua que é envolvente, né? Às vezes algumas pessoas dizem, nossa, Reinilde, isso dá muito trabalho, né? Trabalhar com surdos, mas com a comunidade surda, mas dá muito trabalho, mas eu falo com alguns amigos às vezes, mesmo dando muito trabalho, eu não me canso de fazer. Porque é aquilo que eu acabei de falar com vocês, se você gosta do que você faz, você não se cansa com aquilo que você está fazendo, né? Então isso é bem interessante. Pronto, então, mas eu não vou me alongar mais, vamos ver se começar na aula de Libras. Eu tenho acabei mandando algumas coisas no grupo, mas foram poucas coisas, porque eu gostaria de conversar com vocês, é apenas uma aula. Eu estou terminando de organizar o curso, tem algumas pessoas me ajudando, a gente está organizando o curso para a gente lançar um curso. Eu não queria só de 40 horas, eu queria de no mínimo 60 horas o curso, porque para dar uma aprofundadazinha na questão da prática, né? Porque só a teoria a gente corre atrás, mas a fluência, a gente ganhando, a gente se iniciando, a gente tem como caminhar sozinho depois, né? Mas enquanto isso eu resolvi fazer essa aula e vou fazer outras em algumas datas específicas, né? Agora que a gente vai ficar em contato, eu vou estar sempre avisando vocês quando tiver aulas abertas, tá bom? Então, começando a nossa aula. Quando vocês chegaram para assistir a aula, né, algumas pessoas aqui são pessoas que estão realmente iniciando. Eu sei de algumas pessoas que já fizeram cursos, né, tem pessoas que estão se aprofundando mais ainda, né, pessoas, como eu falei, uma colega que disse que estaria aqui hoje comigo, que foi colega dessa pós, que eu falei para vocês. Então, mas eu vou
mesmo essas pessoas que já sabem um pouquinho mais da Libras, estão aqui sabendo que eu vou estar respeitando aquelas pessoas que não sabem tanto, que estão se iniciando na Libras, então eu vou ficar bem atenta para isso, tá bom? O que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai diferenciar a Libras da língua portuguesa, né? Como que a gente vai fazer essa diferenciação? Tem pessoas, né, que vão para aprender uma determinada língua, né? Que essa língua que a gente vai estar trabalhando aqui hoje é a Libras, e vocês todos aqui, né, que eu estava dirigindo a aula para pessoas ouvintes, são ouvintes, então vocês vão estar aprendendo uma segunda língua. Teoricamente a gente fala que essa é a língua 2 dos ouvintes, né? A Libras é a língua 1 para os surdos e a língua 2 para os ouvintes. Então essa é a L2, né? Que vocês vão estar aprendendo. Ela tem uma diferença. Tem pessoas que acham que é só pegar as palavras em português e transpor para Libras, mas não funciona dessa forma. A Libras, ela tem uma estrutura, assim como a língua portuguesa tem uma estrutura também. Então, são estruturas distintas, né? Como todas as línguas, tem algumas coisas na Libras que são meio que uma cópia do português, que a gente diz que são empréstimos, a gente chama de empréstimos, né? Assim como a língua portuguesa pega emprestado algumas palavras do francês, do inglês, de outras línguas tantas aí, a Libras também pega alguns empréstimos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você chega perto de uma pessoa, você faz oi, né? Quando você chega perto de um surdo, você também pode dizer oi para ele. Você diz da seguinte forma: você toma emprestado da língua portuguesa a palavra oi, que é feita com a letra O e feita com a letra I. Quando eu ponho as duas letras juntas, eu tenho essa configuração de mão, ó. O, que tá aqui, né? Colocando a minha mão aqui atrás. E a letra I, que é o dedo mindinho. Então, eu faço isso. Então, mas só que na língua portuguesa a gente não faz simplesmente oi. Se tem uma pessoa aqui na minha frente, que eu gosto muito, e eu chego perto dela, eu não digo simplesmente oi. Eu chego para ela e digo oi, né? Você tem toda uma entonação de voz. Como é que eu vou fazer essa entonação na Libras? O que dá essa entonação na Libras é a minha expressão no meu rosto e também no meu corpo. Eu chego do mesmo jeito que eu faço, eu não vou nem soltar som, mas eu chego em frente a uma pessoa ouvinte, chego perto dela vou falar a palavra oi sem emitir o som, só para vocês olharem para as expressões, né? Quem sabe fazer leitura labial aí fez. Eu fiz oi e dei toda uma entonação com o meu corpo, quer dizer, toda uma nuance com o meu corpo. E é isso que eu faço na Libras. Eu não uso a voz, mas eu uso a minha mão com a palavra oi, o, i, e eu faço para o surdo que está aqui na minha frente. Né? Olha o que eu fiz. Oi, né? E se é um surdo que há muito tempo eu não via e que eu estava com muita saudade, eu ainda posso dar mais ênfase ainda para dizer: oi, onde você estava? Como você está? Então, do mesmo jeito, eu não vou emitir o som, mas a minha mão vai estar fazendo toda essa performance como se eu faço com a minha voz. Só para vocês perceberem a semelhança, e agora eu vou mostrar para vocês a diferença, tá bom? Eu tenho o oi, eu tenho o olá, que também a gente faz assim quando vai fazer o olá para alguém, né? É só fazer isso com a mão. Mas tem outras coisas que não são assim. Por exemplo, isso aqui, como se você tivesse com a mão molhada e fosse jogar água, assim, respingar a água para lá. Você vai respingar no seu queixo, ó, isso aqui. Isso é a palavra boa, ou é a palavra bom, ou é a palavra bem. Serve para as três coisas, né? Boa, bem e bom, tá? Então, se eu vou dizer boa noite, eu digo boa noite. Olha o sinal de noite. Alguém poderia dizer, por que isso aqui pode ser noite?
Alguns podem até se assemelhar. É como se a gente estivesse falando do Sol aqui, aqui a Terra, e o Sol vai fazer todo esse contorno aqui, ó, que já ele nasceu, mas agora ele está se pondo. Então, boa noite, né? Boa tarde, também relativo ao Sol, ó, como se o Sol estivesse a pino e ele está caindo aqui, ó, tarde, né? Bom dia, ou eu posso passar aqui como se fosse o sol passando, que eu tô dando um bom dia pro seu dia inteiro, tá bom? Então essas são palavras que têm uma certa semelhança com a língua portuguesa, mas na grande maioria não tem. Quer ver um exemplo? Eu estou aqui com água. O sinal de água, a Amanda deu risada ali, porque o sinal de água, ele nos remonta a uma outra coisa também. O sinal de água, a configuração de mão é assim. Você põe o dedo polegar no seu queixo e você faz isso com o seu dedo indicador. Você precisa fazer esse movimento. O sinal de água é um sinal que tem movimento. Olha, eu ponho esse dedo no meu queixo e faço isso. Então, se o surdo chega perto de você e faz isso, ele tá dizendo, né? Ele pode dizer, ó, quero água. Ou então, vontade, água, tá? Você precisa fazer isso. Se você faz isso, põe o polegar no seu queixo e você deixa a mão parada, isso não vai significar água, tá bom? Vai significar uma outra coisa, tá? Esse é o sinal do órgão sexual masculino, tá? É a mesma configuração, mesma posição, só que não tem movimento. A água tem movimento, né? Pênis não tem movimento. Então, só são alguns cuidados desse tipo que a gente vai ter que ter pra gente não, né, entrar em algumas enrascadas em determinados momentos. Mas, gente, a língua é maravilhosa, não é difícil. Se você se dedicar, você aprende com bastante facilidade. O que a gente... algumas outras diferenças. Por exemplo, o surdo gosta muito de chegar para você e dizer, oi, tudo bem? Mas ele sempre faz uma coisa, quer dizer, ao invés de... Às vezes é até mais fácil ele falar isso que eu vou dizer agora do que dizer tudo bem. Ele gosta de dizer, oi, saúde, boa, ou saúde, bem, quer dizer, você está bem? Né? Isso que ele quer saber, se você está bem. Então ele faz o sinal de saúde, que é essa configuração de mão, ó. A mão tá assim, você baixa só esse dedo aqui e você clica, você toca desse lado e desse lado. Isso é o sinal de saúde. Então o surdo gosta de dizer, oi, saúde. Né? Quer dizer, saúde boa, saúde bem, que significa você está bem de saúde, né? Quando você está com saúde, para ele você está bem, tá? Então ele faz dessa forma. Olha o sinal de saúde, que não tem nada a ver com a palavra saúde, né? Mas esse é o sinal de saúde. Aí faz isso com a mão e faz isso na boca. Ó, isso aqui. Eu comprei um, né? Esse é o sinal de cachorro. Não se, né? Se parece um cachorro. Isso aqui e isso aqui. Né? Sinal de cachorro. Então, esse sinal de cachorro é um sinal arbitrário. Quer dizer, ele não se parece com aquilo que está sendo representado. Esse sinal aqui se parece com alguma coisa que está sendo representada. Se parece com o teto. E é realmente o sinal de casa. Tá? Casa. Faço isso, é o sinal de casa. Faço isso de uma certa forma, olha, a mão assim, desses dois jeitos. Isso aqui é o sinal de cama. Eu não tô ensinando isso para vocês aprenderem por enquanto. Eu tô só apresentando essas diferenças, tá bom, gente? Daqui a pouco a gente vai realmente ensinar algumas coisas para que vocês aprendam. Aprendam a sinalizar, que eu tô falando. Então, olha só, é como se fossem os pés da cama, a outra parte, a cabeceira da cama, e eu coloco assim. Isso é o sinal de cama, até que se parece com o objeto representado. Isso é o sinal de cadeira. Ó, como se fosse a pessoa está aqui, tem uma espécie de um banco aqui, a pessoa vai e senta.
Isso, senta, tá? Então, sinal de cadeira. Então, alguns sinais que se parecem com aquilo que está sendo representado, tá? E muitos outros não vão se parecer em nada. Por exemplo, esse sinal aqui, eu fazendo assim, certamente vocês vão saber que é como se a gente estivesse falando de uma barba, alguma coisa assim. Esse é o sinal de homem, de menino. Para ser menino, eu vou dizer que é pequeno, né? Esse é o sinal de mulher, né? Então, esse aqui já pode até se parecer com aquilo que está sendo representado, mas isso aqui, né? A mão assim e passando aqui, né? Não tem essa semelhança. Então, só para vocês perceberem que a Libras, ela é uma língua com uma estrutura própria. Na língua portuguesa, nós temos... Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente começa a aprender a língua portuguesa, por exemplo, você vai para a escola, de um modo geral, os professores começam a trabalhar para que você comece a aprender as letras. Muitos professores até hoje, né, ainda trabalham com aquela questão da formação de sílabas e depois a formação de palavras. Então a gente poderia sintetizar dizendo que a palavra é formada a partir de letras que se juntam e formam sílabas e que se juntam e formam palavras e que se juntam e formam frases e que se juntam e formam textos e assim por diante. E a Libras como é? A Libras também tem os seus pedacinhos que se juntam. E ela tem uma estrutura própria, não é com base no português. Uma coisa, eu mandei para vocês um alfabeto Libras e eu coloquei uma observação lá onde eu coloquei o alfabeto, mostrando que ele é importante, mas ele não é a única coisa que a gente precisa aprender para saber Libras. Antigamente na escola chegavam pessoas surdas vendendo alguns cartõezinhos assim, com o alfabeto, para eles ganharem algum dinheiro, e a gente achava que aquilo era o alfabeto em Libras, e que se eu aprendesse aquilo ali, eu ia aprender a fazer as palavras, e a partir daí eu sabia Libras. E aí a criançada toda ficava a semana toda ensaiando, e fazia nome de colegas, e fazia nomes de alguns objetos, e pronto, eu já sei Libras. Mais tarde é que a gente vai saber que a Libras não é só aquilo. O alfabeto ajuda, mas não é só aquilo. Aí eu aprendi na época o meu nome, né? R, E, I, N, I, L, D, E. Reinilde. E aí pronto, poxa, eu já sei, aprendi o nome de um monte de colega, só que depois a gente vai e esquece também. E aí, quando chega em 2015, aliás, antes disso, porque em 2007 eu já sabia Libras, né? Fiz um curso e aí não fui, né, para o meio da comunidade, mas não me esqueci, né? Foi um curso muito bom, inclusive com um professor surdo. E em 2015, chegando esses meninos na escola, eu comecei a me dedicar mesmo à questão da Libras. E aí, com a convivência, foi que eu fui perceber que eu sabia, mas eu não sabia tanto, porque a vivência dá pra gente um aprendizado bem mais aprofundado. Então, em 2015, eu sabia fazer o meu nome, mas eu não tinha um nome em Libras, eu tinha uma datilologia. Olha, gente, do mesmo jeito que tem a máquina, que é uma datilografia, tem o computador, que é a digitação. Na Libras também eu faço letra por letras e o nome é, ó, ABC, e você faz isso que se chama datilologia. Essa palavra é uma palavra que diz que na Libras você está escrevendo a palavra com as mãos. Você está soletrando, não é nem escrevendo, é soletrando a palavra com as mãos. Você está falando letra por letra, tá bom? Datilologia. E aí, quando em 2015, aí uma coisa estava complicando. Os meninos chegavam na sala e um menino surdo chegou na sala e disse assim: professora, eu preciso dar um nome para a senhora. Eu disse: mas meu nome é Reinilde. Ele: sim, mas toda vez que eu for chamar você, por exemplo, você está do outro lado do pátio, aí eu vou chamar ei, R-E-I-N-L-D-E, aí ficava muito complicado, né? Então eles dão pra gente um sinal também, do mesmo jeito que a palavra
computador, cadeira, telefone, tem o sinal, nós também ganhamos o sinal. E esse vai ser o nosso nome em Libras. O meu sinal, por exemplo, é a letra R, pode ser com a letra do nome da gente, e às vezes pode não ser. A letra R, como geralmente eles já me conheceram com cabelo assim, curto, na altura do pescoço, eles fizeram isso, o meu sinal é esse. Então, se você conhecer um surdo que me conhece, você perguntar para ele, você conhece Reinilde? Só precisa fazer isso aqui, que eles já sabem que isso aqui é Reinilde, tá bom? O nome da minha filha é Amanda. Se perguntar, você conhece, olha o sinal de conhecer, ó, conhece Amanda, letra A, e toca aqui, porque ela tem um sinalzinho aqui, né? Ele vai saber que é Amanda. Pode ser que tenha uma outra, e ela saber que é essa Amanda, porque pode ser que uma outra Amanda tenha, né, por exemplo, um sorriso bem grande, e ele faça, você conhece, né? Como se fosse fazer o sorriso. O sinal dessa outra Amanda pode ser isso aqui, a letra A com o... Ou então simplesmente assim, para mostrar que é aquilo nela chamando muita atenção, né? Tem uma menina, por exemplo, ela é surda, que o sinal dela, ela tem um olho lindo, sabe? E o sinal dela é a letra J, que é isso aqui, mas feito no olho, justamente que é aquilo que chama a atenção, entendeu? Feito dessa forma, a letra J feita no olho. Então, essa é a forma que se dá nome às pessoas em Libras, tá? Agora, o que é tudo isso? Como é que se faz os sinais, né? Porque se eu já tô falando para vocês que a Libras não é apenas o alfabeto, a Libras é o quê, então? Que estrutura é essa da Libras? A Libras, ela é estruturada, né? Diferente do português, que é palavra, sílaba, né? Que é letra, sílaba, que vai se juntando para formar a palavra. Cada sinal corresponde a uma palavra, né? Mas o que é que esse sinal tem? Eu vou trabalhar com um sinal que é muito completo, tá? Que ele tem todas essas partezinhas, que é o sinal de feliz. O sinal de feliz é assim. Vocês deram uma olhada naquele alfabeto lá? Se vocês deram, vocês, né, viram as letras. Eu vou passar eles daqui a pouquinho, mas eu vou só falar. Essa é a letra F, ó. A mão tá assim, eu baixo esse dedo e encosto o polegar aqui. Essa é a letra F em Libras, tá? Eu faço a letra F nas duas mãos. Aí eu vou afastar um pouquinho para que vocês vejam tudo. Aí você põe as mãos aqui. Você faz esse movimento assim, ó, como se fosse um zigue-zague, descendo, tá? Fazendo esse movimento. E você, quando está feliz, você fica como? Sorrindo, tá? Então, não é só sorrindo, é como se o seu corpo também tivesse, né, toda uma nuance de felicidade. Então, o sinal de feliz é esse aqui. Feliz. Se a pessoa está feliz, a pessoa está feliz. Mas se a pessoa está muito feliz, o sinal de muito é esse. Já pensou? Eu tenho que dizer, olha, eu muito feliz. Ficou muito feliz? Não ficou. Olha só as nuances que tem a Libras. O sinal de feliz, eu não preciso usar o sinal de muito para dizer que eu estou muito feliz. Eu incorporo o muito no sinal de felicidade. Quer ver? Eu estou feliz. Gente, mas agora eu estou muito feliz. Aí eu faço, ó. Então, o meu corpo e o meu sorriso, o meu rosto, ele vai se modificar para demonstrar que a felicidade está maior do que há um minuto atrás. Então, se há um minuto atrás eu estava feliz, agora eu estou muito feliz porque eu estou aqui com vocês, tá bom? Esse é o sinal, né, de feliz incorporado, o advérbio de intensidade, no sinal de feliz, dando uma intensidade nesse sinal, né, nessa felicidade. Como eu falei que esse sinal é completo, eu vou dizer para vocês agora quais são as partezinhas que se formam o sinal. No português, para formar a palavra, é a letra e a sílaba, e a palavra está formada. Em Libras, nós precisamos de 5 coisas para formar um sinal. Essas 5 coisas que a gente precisa, chama-se parâmetro. A gente chama parâmetros da Libras. O sinal de parâmetros é isso aqui, ó. Eu abro a mão assim,
pego a mão em A e faço, ó, assim, esse movimento. Tem gente que faz, ó, só assim também. Existem uns 3 ou 4 sinais de parâmetro, né? O oficial é esse aqui. Então, quais são as 5 coisas que eu preciso para formar um sinal? Antes de mais nada, eu tenho a configuração de mão, né? Que é isso aqui, ó. Bota a mão para cá. Essa mão em A desse jeito aqui. O sinal de configuração de mão, viu, gente? E faço isso. Esse é o sinal de configuração, ó. Configuração de mão. A primeira coisa é configuração de mão, que foi esse sinal que eu fiz para vocês. Então, o que foi que eu fiz na minha mão para fazer o sinal de feliz? Eu fiz a letra F. Então, para fazer o sinal de feliz, eu dou um formato para minha mão, que é o formato do F. Então, onde é que eu vou fazer esse sinal? Eu vou fazer na frente do meu corpo. Esse é o ponto, é o lugar onde eu vou fazer. Ele tem movimento? Tem, que eu falei que é esse movimento de zigue-zague, né? Ele tem a direcionalidade, né? Ou a orientação da mão, quer dizer, a palma da minha mão. Quando eu falo direcionalidade ou orientação, vou estar sempre falando da palma da mão. Quando eu falo da palma da mão e vou fazer o sinal de feliz, a palma da mão está para onde? Está para frente, tá? Tem outros sinais que eu posso fazer com a mão assim, por exemplo, passado, né? Passado. Olha aí, a configuração de mão está para trás. Mas feliz, a configuração, a mão, a orientação da mão está para frente. E tem o movimento que eu falei com vocês. E além disso, tem um outro, né? Então, configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação, que é para onde está a palma da mão, se para lá, se para cima, se para baixo, né? Se para a parte interna aqui, que às vezes eu ponho uma mão na frente da outra. E por último, a gente tem uma configuração que ela é não manual. Ela é facial e corporal, que é a configuração, justamente são as expressões faciais e corporais. Vocês viram que o sinal, eu escolhi o sinal de feliz porque ele tem tudo isso. Ele tem configuração de mão, ele tem ponto de articulação, quer dizer, onde é que eu vou fazer esse sinal. Ele tem movimento, né? Ele tem, olha, a direcionalidade da orientação, que é para onde a minha mão está, né? O movimento é esse, a direção é a palma para frente. E ele tem expressão facial e corporal. Então, sinal de feliz. Quando eu faço o sinal de feliz, vocês veem tudo isso que eu mostrei para vocês. Configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação ou direcionalidade e expressão facial e ou corporal, tá? Esse sinal tem tudo. Eu vou pegar outro sinal parecido com ele, mas é um sinal que não tem um desses parâmetros, só para vocês perceberem. Que é o sinal de paz. As pessoas gostam de dizer que não tem, mas eu até duvido que não tenha. Eu acho que ele levemente tem sim os 5 parâmetros. O sinal de paz, ele é feito com a letra P. Ó, a letra P é feita assim, a mão assim. Eu baixo esses dedos, pego o polegar, coloco aqui e eu coloco assim deitadinho, ó, ele vai ficar certo aqui, ó, P. As duas mãos em P, ó, e eu aponto para frente. Mas a palma da minha mão está para onde, gente, ó? Para baixo, tá vendo? Tá para baixo. Então, aqui eu tenho configuração de mão, o ponto de articulação, que também é esse espaço neutro, igual o sinal de feliz, né? Eu tenho o movimento, que é o mesmo movimento que eu faço de feliz, e, né, a direcionalidade eu já falei, e a expressão facial, quer apostar como tem? Eu não faço paz assim, o sinal de paz é esse aqui. Quando a gente está em paz, a gente tem uma cara toda, né, suave, relaxada, tranquila, a gente passa aquela sensação de paz, né? Então, o sinal de feliz, o sinal de paz, a tranquilidade que a gente passa. Esses dois sinais, eles são articulados num espaço neutro. Alguém está perguntando, tia, me dá um nome. É um sinal. É? Ótima pergunta que está aqui, eu vou falar logo isso. Olha, gente, eu sei Libras, mas eu não estou
eticamente falando, autorizado a fazer o nome de ninguém. Quem dá o nome pra gente? É o surdo. Por que que é o surdo que dá o nome para as pessoas? O nome que a gente vai dizer, vamos falar a palavra certa para Libras, que é o sinal. Sempre que a gente quiser se referir à palavra, é em português. Quando eu trago para Libras, eu falo sinal, tá? Então, quem dá um sinal para alguém é uma pessoa surda. Então, se você conhece um surdo, você pode pedir para ele fazer um sinal para você. Pra gente, a língua ela é oral, portanto, a gente trabalha muito com ela, com a audição. Para o surdo, ele trabalha com a visão. Funciona mais ou menos assim, é como se ele visse as coisas e ele fosse fotografando o tempo todo e jogando para a mente. Ele vai fotografando, ela vai colocando na mente dele. Para o surdo, é visual, né? Se você aprende Libras, você ganha um pouco disso também. Por exemplo, eu tô aqui conversando com você e não vou dizer que eu percebo tudo e que eu vou saber tudo, mas quando a gente aprende Libras, a gente aprende a ler a pessoa que está na frente da gente. Você olha e você faz uma leitura dessa pessoa. Você acaba descobrindo se ela está bem naquele dia, se não está, se está feliz, se não está, se está triste, se está com fome. Alguém que me falou em fome aqui. Então, a gente começa a ver, a ler a pessoa também. O surdo faz essa leitura o tempo todo. Para ele, é visual, tá? Então, quando ele olha para você, ele começa... E você pede para fazer um sinal. Ó, menina, ele começa a olhar para você e pede para você virar o rosto, pede para você virar para o outro lado. Aconteceu um dia que eu estava dando aula na faculdade e eu levei 2 pessoas surdas, né, comigo numa das aulas. Chegando lá, né, eles participaram das aulas, eles estavam como monitores, né, durante a aula. E no final a gente tirou um momento, era uma aula na faculdade, geralmente é 3 horas e meia, 4 horas, né, de duração. Então no final a gente tirou um momento para que o surdo sinalizasse essas pessoas que estavam presentes, né, desse o sinal para essas pessoas, ou seja, desse o nome em Libras. E aí ele começou, né, os meninos, ele colocou uma cadeira assim no centro da sala, até para os meninos também aprenderem como é que funciona, né. E aí a pessoa que queria o sinal, ela chegava, sentava naquela cadeira, e aí o surdo começava a observar. Aí uma determinada menina, ele fez um sinal assim, né, que o nome dela era com a letra M, né, a letra M é isso aqui, e ele fez um sinal assim, aqui, né, aqui. E aí ela disse... Por quê, né? Olha o sinal de porquê, ó, os 2 dedos assim, bate aqui, ó. Mas olha, quando eu falo pra você, por quê? Olha a minha cara. Quando ele faz porquê em Libra, às vezes ele faz a mesma coisa, olha. Por quê? Tá vendo? Então, aí a menina fez, por quê? Aí ele disse, porque você tem um sinalzinho aqui, né? Ele fez assim, ó. Quer dizer, uma manchinha, isso aqui é o sinal de preto, ela tinha uma manchinha preta aqui. Ela disse, tenho não. E ele disse, tem. E ela disse, não. E ele tem. E ela, não. E ele, sim. Né? Aí ela disse assim. Aí ela pegou o celular, ligou a câmera e virou. E aí ela ficou, gente, eu nunca tinha visto que eu tinha isso. E o surdo percebeu que ela tinha essa mancha, que ela tinha sempre e que ela não sabia que tinha, né? Então, porque qualquer coisa para ele é uma nuance muito grande. Se destaca muito, então ele percebe, ele olha para mim, olha para outra pessoa, as duas com a letra, o nome iniciando com a mesma letra, ele pode dar um nome com a letra R para as 2 pessoas, mas ela faz coisas diferentes. Para mim, ele achou que destaca porque meu cabelo estava sempre assim, que geralmente era até mais curto que isso. Então, quem dá o sinal pra gente é o surdo, tá bom? E eu não vou deixar pro final não, eu vou dizer logo essa daqui. Amanda pega só os outros. Aí você tá perto de um surdo e você diz assim, ó. Você pode dizer assim, por favor, se você quiser, ó, fazer assim mesmo, por favor. Ou então, ó, por favor, pode ser assim também. E o sinal de fazer, você faz com as 2 mãos a letra A. E você faz assim, essa mão fica assim, essa mão fica assim. E você bate uma unha na outra. Isso é o sinal de fazer. Do verbo fazer.
fazer, né? Ó, o sinal de sinal também é com a letra A. Um sinal, ó, o sinal de sinal é isso aqui, ó, sinal, pra lá. Mas se o sinal é pra mim, ó, meu sinal. Então, faz o meu sinal. Aí ele, quer dizer, quer olhar pra você. Aí ele faz isso, olha, e depois ele acaba pensando um sinal pra você. Certamente ele vai perguntar o seu nome primeiro, porque eles gostam muito de escolher a primeira letra do nome para fazer o sinal, né? Se ele perguntar seu nome, ele vai fazer assim, ó. Isso aqui é o sinal de nome, ó. Essas duas mãos assim, ó. É como, tem gente que faz assim, mas não é assim, tá, gente? É assim, ó, como se você estivesse colocando essa letra, começando a letra N nesse ombro e fosse para esse outro ombro, mostrando, tá bom? Ele faz assim, ó, quer dizer, ó, qual o seu nome? Olha o que eu fiz com o meu rosto. Ele faz a mesma coisa sem oralizar com as mãos, ó. Tá vendo? Ele tá perguntando, qual o seu nome? Quando você vai, se você já tem o sinal e você vai dizer o seu nome, você vai pegar esse mesmo sinal e vai fazer na sua direção. Você vai botar desse ombro para esse aqui. Quando você faz isso, você tá dizendo, meu nome é... Tá vendo? Aqui, ó. Ó, você bota mais embaixo. Se você botar aqui em cima, aqui é o sinal de morrer. Não é isso? É aqui, ó, do ombro pro outro, aqui embaixo, tá vendo? Então, quando você diz meu nome, olha a nuance que eu faço com o meu rosto. Você faz do mesmo jeito no Libras, ó. Meu nome. Eu fiz aqui meu nome é Reililde. Você faz seu nome, e aí ele vai pegar seu nome, né? E vai pensar, nossa, o que eu faço para identificar? Às vezes ele até olha para as outras pessoas para ver o que é que diferencia você daquelas outras pessoas. E ele achou que o meu que estava diferenciando era o cabelo, e ele deu o meu sinal assim, letra R, passando aqui, tá? Então, peçam para o surdo fazer o sinal de vocês. Eu vou dizer uma coisa agora, que vocês vão querer aprender Libras de todo jeito. Sabe aquela coisa do verbo fazer em português, que se ele está no tempo presente, nós já temos o quê? Nós temos 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. Eu tenho eu, tu, ele, que são as 3 pessoas do singular. Quando eu passo eu, mais aquela pessoa que disse eu junto esses dois aqui, eu tenho nós. Tu, estás aí? Quando eu junto com tu, né? Eu, tu, ele, né? Então, nós, se eu junto os dois tus, que é aquele tu ali e aquele tu ali, eu tenho vós. Quando eu junto aquele ele ali, aquele ele ali, ou ela, eu tenho eles ou elas. Eu só tenho essas 3 pessoas, né? Aqui é a aula de português, que não existe. Quando a gente pergunta quantas pessoas tem o discurso, tem 6. Não. Só tem 3. 3 no singular, que podem ser passadas para o plural, se mais de uma pessoa daquela se juntar. Viu, seu Fábio, que vai fazer concurso? E aí, o que eu tenho? Já tenho essa complicação aqui no português. E aí eu pego o verbo fazer e eu junto esse verbo fazer com essas pessoas aqui e eu tenho no presente. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. E aí eu tenho que juntar no futuro. Eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos, né? E assim por diante. E aí eu tenho que juntar no pretérito perfeito, no pretérito mais perfeito, sabe? Eu tenho que fazer um monte de coisa. E aí, na Libras, eu tenho simplesmente o verbo fazer. E aí tem o verbo fazer, é isso. Eu posso dizer que eu, no português, eu vou escrever, claro, eu faço. Mas é bem possível que o surdo, se for escrever para você, vai dizer eu fazer. Escrever desse jeito, porque para ele é fazer. É a ação de construir alguma coisa, de fazer alguma coisa, tá bom? Então, presente, eu faço, futuro, né? Eu farei, mas é o mesmo sinal, tá vendo? Passado, ó, passado, eu, o mesmo sinal, então é sempre o fazer, não tem a flexão. Verbos em Libras não tem flexão, já facilita um bocado.
E se o surdo vai escrever em português, você não está entendendo nada de Libras, vou dar um papel para ele escrever. Provavelmente vai dizer, eu fazer almoço hoje. Ele não vai dizer, eu farei o almoço hoje. É muito difícil, vai depender do nível do surdo, nível escolar dele. E mesmo assim, às vezes ele pode ter graduação, ele pode ter pós-graduação, tem surdo que tem doutorado, eles escrevem teses maravilhosas, mas na estrutura deles. Certamente, se esse texto vai ser transformado em livro, vai ser mostrado para o professor, ele vai precisar de um revisor, porque a estrutura do português para o surdo nunca vai ser uma estrutura igual é para o ouvinte, tá bom? Principalmente, e aí vai facilitar mais ainda, eu vou dar um exemplo, uma frase para vocês. Pode ser aquela da mãe? Então, olha. Minha mãe é uma mulher muito bonita. Tem 6 palavras essa frase que eu falei para você. Na Libras, o surdo vai dizer mãe bonita. E já disse tudo, ou não? Mas tem toda a ajuda da expressão facial e corporal. Olha, minha mãe é uma mulher muito bonita. 7. Ele vai dizer, o sinal de mãe, gente, é esse aqui. Mulher, tipo beijinho na mão, que é o sinal de mãe. Quer dizer, é a mulher que eu peço a bênção. Esse é o sinal de bênção. Então, mulher bênção significa mãe. Pronto. Bonita. Se ela é muito bonita, não precisa dizer muito bonita. Aí ele diz, nós estamos aqui num bate-papo, eu estou falando da minha mãe, eu preciso dizer minha mãe muito bonita? O sinal de mãe já é mulher bênção. Se eu for dizer do jeito que está escrito no português, ó, vou falando palavra por palavra. Minha, segunda palavra. Mulher bênção, que é o sinal de mãe. É uma mulher muito bonita. Aí eu fiz Libras? Não, eu fiz português sinalizado. E Libras não é português sinalizado. Libras é uma língua com estrutura própria. E a estrutura da Libras é não ter conectivos. Portanto, olha o que eu disse. Minha mãe é muito bonita. Com 3 sinais, ó. Mulher, bênção, bonita, muito. Tá certo? Ele consegue passar com menos, né, coisas agregadas aquilo que ele quer dizer. Porque dentro do sinal, ou dentro da sinalização, tem outras coisas que a gente viu, que são, além de todos esses parâmetros que estão aqui, tem a questão das configurações não manuais, que são a expressão facial e a expressão corporal. Tá bom? Amanda tá... mulher, bênção, amei. É isso mesmo, Regina. No sinal de mãe é esse. O sinal de pai também é esse, ó. Homem, bênção. O sinal de pai é esse. Que é o homem que eu peço a bênção. Isso aí é uma estrutura cultural, né, gente? Nem todo mundo pede a bênção, mas... Foi bom falar em estrutura cultural para vocês perceberem, né? Que a gente... o ouvinte, ele tem muito a tendência de comparar a Libras, a língua portuguesa, e achar que é simplesmente uma transcrição de uma para outra. Eu vou dar um exemplo entre a Libras e a língua de sinais americana. Tem gente que acha que Libras é universal, não é. Libras é a língua brasileira de sinais. A língua de sinais francesa é LSF. A língua de sinais americana é ASL, né? Que a estrutura do inglês é outra. Então, a língua chinesa é uma, a língua japonesa é outra. Cada país tem a sua língua. Por quê? Porque
toda língua, independente de ser o inglês, o português, a Libras, o ASL, a língua de sinais francesa, qualquer língua, o próprio francês, ela é cultural. A cultura do povo que fala aquela língua é que organiza e estrutura aquela língua. E na Libras não é diferente. Então a Libras é brasileira. Só se fala Libras no Brasil, né? É claro, eu chegar lá fora e encontrar um surdo brasileiro, eu posso falar Libras com ele. Se ele sabe Libras, eu falo Libras com ele. A língua que se fala na Bahia, ela se parece mais com a língua que é falada no Rio de Janeiro do que com a língua que é falada em São Paulo. Existem diferenças regionais, tá? Se eu me lembrar de algum sinal aqui que tem diferença do Rio para São Paulo, eu falo com vocês depois. Então, o Rio, ele tem uma... O Rio acabou influenciando muitas regiões brasileiras com a sinalização que é feita lá, por conta até do INES, né? Porque o INES é uma referência a nível de Brasil. No português, nós temos aipim, mandioca, macaxeira, são a mesma coisa, mas vai depender da região que você esteja se referindo, para que ela, como você vai pronunciar, né? Às vezes você chega em algumas regiões e você fala mandioca, as pessoas nem sabem o que é. Ou fala aipim, você fala macaxeira, aí sabe rapidinho. Então, a pessoa que estuda a língua portuguesa, ela conhece de várias formas uma determinada coisa, né? Com várias palavras. Você conhece, você estuda e se aprofunda nos regionalismos. Né? Tem pessoas que se dedicam só à sua região e chega em outra região e não conhece, né? Estou falando disso porque eu sou da área. A Amanda me lembrou de uma aqui, o sinal de verde, né? Aqui a gente faz o sinal de verde assim. No Rio de Janeiro a gente faz sinal de verde assim. Aqui a letra V, essa mão aqui é só uma base, você pega a letra V e você esfrega sobre a mão. Esse é o sinal de verde, tá? No Rio de Janeiro, isso no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o sinal de verde é isso aqui, a mão desse formato e bate aqui. Esse é o sinal de verde. O verde aqui, a gente poderia até dizer que é uma letra icônica, mas esse aqui, por quê? Né? Uma questão cultural. Vou descobrir com algum surdo mais antigo de São Paulo uma hora, porque se tem... Mas não tem necessariamente que ser. A mesma coisa, por exemplo, no português, eu tô aqui frente a uma porta. Por que porta é porta? Por que mesa é mesa? Né? São arbitrariedades da língua, então a Libras também tem suas arbitrariedades, né? Eu comparo a língua de sinais brasileira com a língua de sinais americana. Isso aqui, eu falei para vocês há pouco que era o sinal de casa. Isso aqui se parece com o quê? Se parece com o teto da casa. E aí, olha só como é uma questão cultural. Quem não tem casa no Brasil, a gente chama de quê? De sem teto. Né? Se você vai para os Estados Unidos e você vai falar a língua de sinais americana, que é a ASL, o sinal de casa é esse mais esse. Então, tem o teto e tem as paredes. Por quê? Porque tem época lá que é muito frio. Só o teto não resolveria nada. As paredes, elas são necessárias, né? Ou a pessoa morreria de frio. Então, aqui eu posso dizer que isso aqui é casa. Lá, se eu fizer só isso, não é casa. Para fazer lá com a língua de sinais americana, eu faço isso e isso é o sinal de casa. Entendeu? Por isso, é só um exemplo do quão é importante você entender que o que forma uma língua é a cultura do povo que é o usuário dessa língua, tá? Falei com vocês, vou só repassar novamente aqui, né, sobre pode ser com a mão para frente ou com as mãos para trás, assim, sobre a questão dos parâmetros da língua. Então, a Libras, ela é formada por sinais
assim como a língua portuguesa é formada por palavras, ou inglês são palavras que formam a estrutura da língua. E esses sinais são formados com base nesses 5 parâmetros, né? Que eu falei: configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação ou direcionalidade e expressão facial ou corporal, né? Então, é o que forma o sinal na Libras, né? E aí, onde é que entra, então, Rini, do alfabeto? Por que eu preciso aprender o alfabeto? Ó, excelente pergunta. Vamos lá, vou esclarecer isso aí. Quando eu estou começo a traduzir alguma coisa ou falar com alguma coisa, eu sou professora de Libras, mas eu não tenho obrigação, assim como no português a gente não tem obrigação de saber todas as palavras da língua portuguesa, muitas vezes a gente corre para o dicionário para descobrir o que significa, na Libras também pode acontecer. Mas e aí? Se eu não sei um sinal, eu vou ficar sem fazer o sinal? Eu não lembrei do sinal, eu esqueci o sinal, ou eu não sei o sinal, eu faço a datilologia, tá bom? Então, as letras servem para isso, para fazer a datilologia de uma palavra que você desconhece o sinal, que você esqueceu o sinal, que não tem sinal, porque tem um monte de palavras, né? Que são palavras mais de um vocabulário do português ou do inglês, ou seja lá do que for, e que não tem um sinal ainda. A partir do momento em que o surdo começar a usar muito aquela palavra, usa. Por exemplo, a palavra acessibilidade, antigamente não tinha sinal. Só que começou a se falar tanto de acessibilidade, de inclusão e acessibilidade, que se criou um sinal para acessibilidade. Acessibilidade é o quê? Você conseguir entrar em determinado lugar ou em todos os lugares. Olha o sinal de acessibilidade, tá? E aí tem todo todos aqueles parâmetros que eu estava falando, aparece, ó, configuração de mão. Essa mão aqui tá em que configuração? Tá em configuração em B, ou você pode dizer B, ou pode dizer mão aberta, porque o B pode ser assim, mas pode ser assim também. Isso já é a configuração em B. Palma de mão para onde? Para baixo, para cima? Não. Uma de frente para outra. Essa orientação e direcionalidade. Onde é que é feito esse sinal? É feito aqui no espaço neutro, olha. Eu vou dar o exemplo do espaço neutro e do espaço que não é neutro. O espaço neutro é aquele que não toca no seu corpo, tá? Ele está sendo feito aqui na frente, espaço neutro. Movimento, ó. É meio que isso aqui mais próximo, isso aqui mais afastado, ó. Acessibilidade. Tá? Movimento. Tem expressão facial e corporal? Né? Não tem. Você se movimenta porque você se movimenta naturalmente. Então, esses são sinais que são feitos em espaço neutro. Acessibilidade, casa, né? Que eu fiz antes, feliz, paz com a letra P. E os sinais que não são feitos em espaço neutro, e a grande maioria deles são feitos dessa forma, são os sinais que são feitos junto ao corpo, tá? Eu fiz um primeiro, que foi o sinal de água, que é um sinal que é feito com toque aonde? No queixo, tá? O sinal de legal que eu já fiz aqui hoje é a mão assim em 4, ó, e eu toco aqui, ó. Oh, legal não, isso aqui é conhecer. O sinal de legal é do mesmo jeito, toca aqui, ó, passa aqui, né? O sinal de dia, né? Eu faço assim, toca aqui, posso pra lá, né? O sinal de difícil, ó, mesmo formato do que eu fiz de dia aqui, só que eu venho pra aqui, ó, o que eu faço, ó? O sinal de difícil é isso aqui. O sinal de fácil, lembra que eu fiz um sinal hoje fazendo assim, que era o sinal de saúde, ó, toca num peito, toca no outro, tá vendo? Não é espaço neutro, eu toquei no corpo. E aí, essa mesma configuração de mão pra saúde, se eu colocar aqui, ó, o dedo aqui e jogar pra cima, pode ser aqui, pode ser mais no meio, é o sinal de fácil, difícil, fácil, tá? Então,
tem toda aquela configuração que eu falei dos parâmetros. Olha, para fazer o sinal de fácil, configuração de mão é essa daqui. Aqui não é uma letra, gente. Só vou colocar o formato da mão, ó. Configuração da mão desse jeito. A mão aberta, eu baixo só esse dedo. Esse dedo aqui colocado na têmpora, ou mais no meio na testa, e jogar para cima. Fácil. Se eu pegar essa mesma configuração de mão, e a minha expressão facial, ela já dá, ó, aquela coisa de abafei, ó. Fácil. Pra dizer que fiz direitinho, né? Ó, difícil já fica diferente, ó. Difícil, né? E essa mesma configuração de fácil, que é jogado para cima, se eu colocar aqui e puxar para baixo, é o sinal de amanhã. Então, a mesma configuração de mão eu posso usar para fazer um monte de sinal, tá? O que vai me dar a segurança em fazer, em falar essa língua, é eu me dedicar, e a questão do treino. O treino é muito importante. Olha o sinal de treinar, ó. Treinar. Tá? Então, eu já sei que a Libras não tem palavras, ela tem sinais. Eu já sei que o alfabeto é importante, mas ele não é o mais importante da Libras. Ele vem para me ajudar aquilo que não tem o sinal. Tem gente que às vezes aprende um monte de sinal, mas na hora de falar, não fala direito a Libras porque tem vergonha de achar que tá fazendo careta, que tá se entortando todo, sabe? Tem gente que fica com receio quando aprende Libras. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. Gente, a gente faz careta o tempo todo. Quer ver uma coisa? Quando você for fazer uma ligação pra alguém, vai pra frente do espelho e fica se olhando no espelho enquanto você fala no telefone com alguém, pra você ver as caras e bocas que você faz o tempo todo. Então, não tenha medo de fazer isso na Libras, porque a gente já faz o tempo todo. Eu dei um exemplo pra vocês aqui, né? Aí, o surdo chega aqui e me contou uma coisa, sabe? Uma coisa assim, inacreditável. Olha a minha cara de inacreditável, ó. Inacreditável. Mas a gente faz isso. E aí, quando alguém conta pra gente, oralizando, a gente faz, nossa, isso aconteceu mesmo? Olha as caretas que eu fiz aqui só pra dizer isso. E o surdo faz do mesmo jeito, né? Então, se você conta uma coisa absurda pra ele, ele ficou assustado com aquilo, ele vai fazer o quê? É isso que a gente faz. Eu fiz, nossa, eu não fiquei com a boca aberta porque eu tinha que pronunciar, eu tinha que articular a palavra, nossa. Mas eu fiz toda essa nuance para poder passar a minha emoção. E ele faz. Isso aqui é o sinal de nossa, ó. A mão tá assim, tá mais longe do corpo, aí ele vem trazendo para si e bate aqui. É o sinal de nossa. Verdade. Olha o sinal de verdade. Acabou sendo nossa e verdade com a mesma configuração de mão, gente, olha. O nosso tá aberto e fecha, batendo no peito. E depois verdade, essa configuração bate aqui, ó. Nossa, verdade. Isso que você me contou. Tá vendo as caretas que são semelhantes? A não ser que eu seja uma careta ambulante, né, gente? Então, não faz vergonha a gente fazer isso. Até porque quando você se expressa com as mãos, com o corpo, com o rosto, você se faz compreender melhor com a outra pessoa, né? E aí a comunicação flui melhor. Eu tenho aqui algumas coisas para vocês. Tem gente que... outro dia eu cheguei numa clínica que atende surdo. Pouquíssimas pessoas sabem, ou nenhuma sabe. Tem uma que nenhuma sabe falar nada em Libras e atende surdo, né? E eles acham que entende tudo. E eu digo para vocês o seguinte, não entende. Eu tenho alguns filmes aqui, que depois eu posso orientar, até dar uma dica para vocês, sobre surdez, né? Tem uns filmes que não são nem em português, mas eles não estão falando Libras naquele filme, mas a estrutura e todo os percalços vividos por um surdo, eles são vividos também por esses personagens.
Uma outra questão é a questão dos aplicativos, que eu queria que vocês ficassem cientes. Tem gente que, como eu falei o exemplo da clínica, as pessoas não estavam compreendendo de jeito nenhum o que o surdo estava dizendo e baixou um aplicativo. O aplicativo, ele não tem aquilo que a gente tem, que é a emoção para ele passar. Se ele for fazer o sinal de feliz, ele vai simplesmente dar aquela carinha de pastel, fazer, ó, feliz, feliz. Ele não vai ter. Ele pode até abrir a boca, mas não pode. E tem muitos aplicativos. São bons, são. Agora, eles são bons como para ensinar vocabulário. Eles não são bons para ensinar a estrutura da frase. Se você escrever aquilo que eu falei, minha mãe é uma mulher muito bonita, o aplicativo vai fazer do mesmo jeito, ele faz um português sinalizado. Minha mãe é uma mulher muito bonita. Ele não vai fazer mãe bonita como o surdo faz, tá? Então, o aplicativo é bom, mas é bom para quê? Ele é bom para você aprender vocabulário, tá bom? E também tem uma questão, existem sinais que têm... Existem palavras que têm mais de um sinal. E aí o aplicativo te dá um só. A palavra azul, por exemplo, é um sinal datilológico. Ele não é um sinal nem arbitrário e nem icônico. Ele é um sinal datilológico. É um sinal que fez um empréstimo da língua portuguesa. Antigamente, a palavra azul, ela ilustrava o sinal azul. Por exemplo, A, Z, U, L. Desse jeito, né? Era feito mais rápido. Eu tô fazendo devagar aqui até para o delay da gravação não prejudicar alguém. Hoje em dia, sim, aí tem a questão, do mesma coisa que o português, que tem aquela questão do vós mercê, vossa mercê, você, VC com as redes sociais. E hoje em dia já tem gente só falando você vai, usa só a letra C, né? Então, de uma certa forma, perdendo-se alguma coisa ou não, é uma evolução da língua. Nos sinais também aconteceram. Se o azul se dizia todas as letras da palavra azul, que era um sinal datilológico, hoje em dia se faz A-L, A-L, só, né? Você já fez o sinal de azul. Ah, legal, Regina. A Regina tá falando que quer aprender Libras, tá fazendo muito bem. Tá fazendo faculdade, curso de fisioterapia. Muito interessante. Gente, não existe surdo só na família do outro. A surdez, ela é uma das especificidades mais democráticas. Ela pode acontecer em qualquer família, né? Eu comecei a publicar sobre a aula que eu ia fazer, né? E uma pessoa que eu acho que está aqui, parece que ela não se pronunciou. Ah, Cida Teles, a minha colega de pós-graduação. Cida, você se lembra a carga horária do nosso curso? Então, pode acontecer em todos os lugares, né? Eu coloquei aqui nas redes, mandei para um sobrinho e de repente uma moça que disse que estaria na aula hoje, eu não vi ela se pronunciando ainda hoje, me ligou de São Paulo, então, né, secou a garganta. Nós conversamos bastante, mas eu sei que ainda foi muito pouco. Nós precisamos... Aí, eu acho que foram 720 horas, 720, não tenho bem certeza. Ó, Amanda, não foi 520 não, ela colocou 700. A Amanda também estava dizendo que era 700 horas. Para uma pós-graduação é muita coisa, né? E me ajudou bastante. A outra eu fiz de 360 e não foi boa. Então, gente, a surdez, ela pode acontecer em qualquer família. Ela é muito democrática nesse sentido, né? Não escolhe porque é rico, é pobre, é desnutrido. É claro, uma pessoa que tem uma gravidez complicada, certamente tem
pode ter, a probabilidade de ter um filho surdo pode ser maior, né? Pois hoje eu estava conversando com uma fono, eu fui levar um casal de surdos numa clínica, né? Que eles vão tentar o aparelho, que há muito tempo eles não conseguem renovar o aparelho. E eu fui levar uma clínica que só atende surdo e não tem uma pessoa sequer que fale Libras. E o pior é que nessa situação não é apenas essa clínica. E essas pessoas, elas não são culpadas por essa questão. Nós temos o processo da faculdade que não trabalhou para isso. Nós temos a Libra desde 2002 e pouquíssimas pessoas saem da faculdade sabendo a Libras, certo? Essas pessoas têm muita boa vontade para ajudar esses surdos e eles ajudam bastante, mas a questão da língua, ela não foi passada para essas pessoas como uma coisa muito importante e fundamental. Gente, outro dia eu falei até com a moça hoje que estava atendendo a gente, que é Maiara, sobre o que um surdo me falou outro dia. Ele tem 36 anos de idade. E aí ele manda para mim, quase todos os dias ele manda mensagem para mim falando sobre o sofrimento dele de não conseguir falar com ninguém, né? Aí ele diz, ele pega todos os setores da religião dele e fala: setor tal não Libras, setor tal não Libras, pastor ou padre ou bispo não sei o que lá não Libras, né? Os membros da igreja. Comunidade tal não Libras, comunidade outra não Libras, família não Libras. Aí ele faz Reinilde, Libras, sabe? É aquela coisa que dói, que machuca. O menino de 36 anos estava tão desesperado que aí ele falando assim, que mãe diz, amanhã eu vou aprender. Amanhã que ele diz é futuro, né? No futuro eu vou aprender. Eu digo, sempre deixando para depois, sempre deixando para amanhã. E eu acabei usando a palavra amanhã e ele fez assim: 36 anos eu esperando amanhã, amanhã chega ou não, amanhã chega nunca. O que ele quis dizer com isso? O meu amanhã não vai chegar nunca. Eu tenho 36 anos. E aí, alguns cursos que eu fiz, que eu já fiz curso pessoal da área de saúde, tinha fonoaudiólogo, tinha otorrino, tinha fisioterapeuta, tinha algumas pessoas da área de saúde fazendo curso, psicólogos. E aí eu trabalhando com eles, e tem um amigo, que é otorrino, e que ele porque quando eu estava organizando o curso, né, eu ficava um pouco com receio. Poxa, eu vou trazer esse pessoal para cá, esse pessoal que né, especializado na área da surdez, que é o otorrino, o fonoaudiólogo. E aí, no final, eles me disseram o seguinte, tem o amigo mesmo, falou o seguinte: Renilde, a faculdade me ensinou todas as partes do ouvido, todas as enfermidades possíveis que pode acontecer, me ensinou muito, muito, muito. Eu já me aprofundei, eu fiz pós-graduação na área, mas eu não sabia nada sobre a cultura surda. O surdo chegava para mim e eu queria consertar o ouvido dele. Só que eu passava 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e eu não conseguia consertar o ouvido dele. Você conseguiu mostrar para mim que se eu orientar essa mãe com o bebezinho pequeno, que ela pode e deve buscar a comunicação com esse filho, ele vai estar evoluindo. E tem gente que acha que se aprender a Libras, ele vai ser podado na comunicação, na oralização que ele está buscando com a fono, com o otorrino, com tratamento ou com implante. E não, gente, se vocês colocarem dê um Google aí, escrevendo assim, bebê Libras. Gente, vocês vão encontrar centenas de cursos de Libras para crianças. E aquelas crianças não são surdas. São crianças ouvintes, sendo sinalizadas. O que acontece com o bebê quando ele está com fome? Ele chora. O que acontece com o bebê quando ele faz xixi na fralda? Ele chora. O que acontece com o bebê quando ele está incomodado? Alguma coisa está incomodando, ou um botão na roupa, qualquer coisa, ele chora.
E ele chora por quê? Para avisar a mãe que não tá, alguma coisa não tá boa. Se ele sabe, se ele aprende a falar, a sinalizar, ele não vai chorar. Ele tá com fome, ele vai falar para a mãe comer. Ele tá com sede, ele vai fazer água. O sinal não vai ser tão explícito como o sinal daquela pessoa adulta, porque as mãozinhas não articulam direito, mas ele vai fazer, tá bom? Então, se ele tá com xixi ou cocô, né, ele vai avisar que tá, né, que fez cocô. Então, antigamente se fazia qualquer sinal. Agora que existe a Libra, eles estão usando a Libras para sinalizar esses bebês. Resultado, esses bebês que aprendem a sinalizar, eles param com aquela choradeira toda. Porque eles sabem se comunicar. O choro é uma forma de comunicar que algo não está bem. Tem uma coisa que eu me lembro sempre em relação a isso, que é da filha de Regina Casé. Eu sempre esqueci, é Benedita o nome dela, parece. É Benedita. E a Benedita, ela é surda, mas ela é uma surda oralizada, né? Insisti tanto na questão do fono para treinar o treino exaustivo que as pessoas oralizavam. A voz não é articulada, não articula tão bem, mas ela consegue, oraliza. E aí ela disse o seguinte, que ela tem um filho e o filho dela chorava, e ela aqui fazendo as coisas, e o filho dela chorando aqui embaixo, e ela simplesmente não ouvia nada. Né? O choro do bebê é muito agudo, né? A voz do bebê é muito estridente, então ela não escutava. E aí o bebê percebeu que ela não ouvia, e aí ele parou de chorar. Quando ele estava querendo alguma coisa, ele ia lá e puxava a roupa dela, puxava o braço dela. Não chorava, não adiantava chorar. O choro é para avisar, o choro é para despertar aquela pessoa para olhar para você. E não funcionava com ela. Né? Tem um caso interessante nessa história até, que a Benedita, ela só escuta os sons graves, ela não escuta os sons agudos, né? Mesmo com o aparelho, com o implante. E aí, ela disse que teve um dia que estava foi numa entrevista com o Bial. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Ela disse que estava num determinado lugar e estava aqui resolvendo uns problemas e de repente ela ouviu alguém falando do lado dela. E ela, será que eu estou sonhando? Porque ela nunca escutou nada assim. Que ela sempre escutava, mas ela escutava as coisas entrecortadas, porque os sons agudos das vogais, por exemplo, ela não escutava, né? E aí, a pessoa estava falando do lado dela e ela estava escutando tudo. Ela olhou, um homenzarrão aqui do lado dela, ela ficou entusiasmada, disse que, parecendo aqueles desenhos que o coraçãozinho sai do olho e faz tchu, tchu, tchu. A paixão bateu na hora. E ela se casou com essa pessoa e teve esse bebê. E, resumindo a história, a voz dele é muito grave. Então, tudo que ele falava e tudo que ele fala, ela escuta. E o bebê falava e ela não escutava porque a voz era aguda. E aí o bebê descobriu, e quando ele estava com 3 anos e pouco, ele ficava querendo alguma coisa e fazia mamãe, né, com a voz bem fininha. E mamãe não dava ousadia. Aí ele aprendeu, aí ele começou a ir na direção dela e fazia mamãe. Fazia voz grave também, e ela olhava. E aí pronto, é assim que funciona. Ela disse, lá em casa funciona assim, quando ele quer que escute o que ele diz, ele fala com a voz grave, né? Bem, nessa aula nós já falamos sobre o alfabeto manual, agora nós vamos aproveitar parte da aula para aprender como articular corretamente cada letra do alfabeto, tá bom? Então, aproveitem as dicas. Eu queria passar algumas dicas para vocês sobre o treino. Não adianta, Renilde, do mesmo jeito que a gente pega um alfabeto, né, e coloca aqui um papel para a pessoa ficar lendo de um por um, não adianta ficar dizendo esse é esse, esse é esse, esse é esse. Nós somos adultos, nós sabemos ler, a gente olha, a gente sabe que aquilo é assim. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre algumas articulações. Uma coisa que acontece quando a gente está treinando o alfabeto é o seguinte, a gente se cansa muito, isso aqui fica dolorido porque você está treinando o alfabeto. Isso significa que você está fazendo da forma errada. A Libras, ela é para ser suave, ela não é para ser agressiva, que te machuca, suave. Então, com suavidade, você vai articular. Quando a gente fala para fazer a letra A, tem gente que faz assim, ó, bota uma força que isso fica marcado. Não, gente, a letra A é simplesmente você fechar a mão, como se você estivesse pegando alguma coisa ou fazendo carinho em alguém e fechou a mão. Pronto, bem leve, você não precisa, ó, não tá forçando,
tá? Então, letra A, letra B, letra C cedilha. Olha, o que a gente tá vendo? Tem letras que são paradas e tem letras que têm movimento. Essa é a letra C, essa é a letra C cedilha. Para eu colocar a cedilha na letra C, eu só faço isso, tá? C, D, ó. O que eu faço com a letra D? É como se eu quisesse pegar alguma coisa aqui, ó. Vou pegar esse montinho aqui, ó. Faço isso e levanto o dedo. Fácil de fazer a letra D. Porque senão, se a pessoa quiser fazer a letra O e levantar o dedo, esse dedo sempre vai ficar deitando. Portanto, a melhor forma de você fazer a letra D é você pegar assim, juntar os dedos e levanta o indicador. A letra D, ela vai ficar perfeita, ó. Tá? Pode fazer assim, não precisa ficar redondinho aqui, não. Redondinho fica lá na letra com caneta Bic, tá bom? Aqui pode fazer assim. É o D com dedos, tá? Letra E. É uma letra, essa letra E, ela é uma letra que acaba te mexendo com a articulação, é a única letra que dói um pouquinho. Mas é só você fazer assim, ó, não precisa ficar colado, gente, tá vendo, ó? É pra ficar assim, mas quando eu não vou mostrar a letra E assim pra pessoa ver o buraco, eu vou mostrar de frente. Quando eu mostro de frente, a pessoa não vê que não tá colado, então mostra assim de frente. Letra F, você abre a mão, baixa o dedo, encosta o polegar. Olha uma dica. A letra T é parecida. A única diferença é que esse dedo sai daqui e vem para aqui. Letra T, tá bom? Ó, F de faca, T de tatu. Ó, o dedo fica na frente, F. O dedo fica atrás, por trás, T, tá bom? Então, letra F, ó, G. Essa letra é igualzinha a uma outra letra, que é a letra Q. Ó, só baixar aqui. É igualzinho o número 7. É só fazer assim, ó. G, Q, 7. Tá? A mesma configuração de mão, tá? O que muda é a posição. Então, letra G, ó, levanta esse dedo, põe esse dedo aqui e eu tenho a letra H. Só que a letra H, ela também tem movimento, ó, eu faço isso. Uma vez só, tá? Eu vou fazer mais de uma vez para vocês pegarem, mas é uma vez só, esse movimento, ó. É como se fosse a letra P. Essa configuração de mão, eu faço a letra H, a letra P, a letra K. Tem outra? E a letra K. Você joga pra cima ou você faz assim, você escolhe K ou K, tá bom? Uma vez só, tá? Então, letra H, letra I. Com a letra I eu faço a letra J. Eu desenho a letra J, olha, J. L, aberto. 3 dedos, M. 2 dedos, N. O, redondinho. P, que eu aprendi lá na letra H, tá vendo? H, P. Q, que eu aprendi como a letra G, ó. Q. R, S. A letra S, lembra? S de soco, tá? S. Letra A, o dedo vem pra cá, a letra S vem aqui, ó. S. T, que eu ensinei, ó. Letra F pra cá, letra T pra cá. U é igual a letra N, só que o N é pra baixo. Eu acho que eu não fiz o N nessa história, porque você vai pegando letra e vai comentando, às vezes você salta alguma letra. Então, letra U, V, W. Quando eu vou falar de site, eu faço 3 Ws, ó, W. Só que quando eu faço rapidinho, eu só faço assim, que já é o W, ó, www, os 3 juntos. W, U, V, X, W, né? Agora que eu ver? Agora que eu X, V, X. Gente, bagunçou legal, viu? V, X, Y. E o Z você desenha a letra no ar. Z de zorro, tá bom?
Então, letras com movimento, nós temos H, K, J, qual mais? C cedilha, né? Nós temos o Y, o X, olha, o X é essa configuração de mão. Não é pra cima, não. Tem alguns alfabetos que você encontra ele assim, ó, com a setinha de cima pra baixo. Não é assim. É assim, deitadinho, ó, como se fosse, tá bom? X, Y, ó, Y e Z de zorro, tá bom? Essas são as configurações para fazer o alfabeto. A Libras, além dessas configurações, o que os estudiosos estão mostrando pra gente é que existem em torno de 64. Eu tô falando em torno de, porque alguns falam 64, alguns falam um pouquinho mais, alguns falam 63. Então, em torno de 64, né? As letras do alfabeto já são várias configurações, né? Nós temos aí o quê? 26? 26 não, 27, porque 26 porque a C cedilha, né? Nós temos em torno de, porque a letra T e a letra F muda pouquinho. Então, nós temos 26 configurações de mão, que já são configurações, e mais outras tantas que não são letras, que também são usadas para sinais. Então, os sinais são feitos usando as letras, mas também existem outras configurações que não são letras e que são usadas. Por exemplo, feliz, eu uso a letra F para fazer. Saúde, eu uso essa configuração que não é letra nenhuma. Tá? Legal, eu uso essa configuração que não é letra, na verdade isso aqui é um número, né? Para fazer os números, você tem, eles são assim, número 1, nós temos número 2, olha, nós temos isso aqui, mas no final eu vou colocar uma outra coisa para o número 1, 2 e 3, viu? Ó, 1, o joinha é o número 1. Por exemplo, se eu fizer movimento, aqui é o número 1, e se eu fizer assim, eu tô falando do primeiro. Esse é o número 2. Se eu fizer assim, é o quê? Segundo. Esse é o número 3. Se eu fizer assim, é terceiro. 4, quarto. Esse é o número 5, ó, gente, ó. A letra V aqui, encolhe os dedos, ó. Esse é o número 5 na Libras. Se eu fizer assim, é o quinto. Esse é o número 6. Se eu fizer assim, é o sexto lugar, é o sexto ano, tá bom? Esse é o número 7. Se eu fizer assim, nossa, você chegou em sétimo lugar. Tanto posso balançar assim como balançar assim, tá? 7. Essa é a letra S, mas também é o número 8. Agora, para ser 8, mesmo não sendo oitavo, o movimento é um movimento leve para ser o número 8. Se eu quiser dizer oitavo, o movimento é mais rápido, ó, oitavo, tá? Então, ó, 8, oitavo, tá? Os dois têm movimento, só que o 8 tem um pouquinho e o oitavo acelera um pouquinho, tá? E o 9 é o número 9, balançando é o nono. A partir daí, não tem mais décimo balançando não, porque é o 1 e o 0, tá? Porque geralmente, quando eu tô falando classificação, se eu já tô falando aqui, aí pronto. Nossa, você é o nono? Não, décimo. Quer dizer, eu fui o 10. A partir do décimo não tem mais movimentos para dizer décimo, décimo primeiro, assim por diante, tá? Só até o nono. Só apresentando a Libras para vocês, porque uma aula não dá para a gente aprender muita coisa, mas eu quero que vocês saiam daqui falando alguma coisa com alguém. Sabe, quando a gente encontra um surdo, que ele vai assim no lugar, todo desapontado, porque ele sabe que nessa vida que a gente vive, ele não vai encontrar acessibilidade em praticamente nenhum lugar, ele não vai encontrar com quem conversar. Então, quando você chega perto de... Você vê que ele é surdo e você chega para ele e você faz... Ó, e você faz... Você dá um sorriso e faz... Oi. Ele abre um sorriso enorme para você. E outra coisa, quando você estiver perto do surdo, porque tem gente... Nossa, ele sabe Libras, eu não sei, ele vai ficar pirado comigo. Não, gente, eles ficam... eles adoram as pessoas que querem aprender. Se você fizer um sinal errado, ele vai te ensinar o sinal correto.
E ele vai te ensinar um monte de coisa. Eu falei para vocês que isso aqui é o sinal de sinal. Se você não sabe o sinal disso aqui, é um caderno, tá? Poxa, qual é o sinal de caderno? Não sei. E o surdo tá aqui, você olha para ele e faz... É como se eu tivesse... Ei! Só precisa fazer isso, ó. Quando você faz isso, apontando para o caderno, você está dizendo, qual o sinal? E ele vai te ensinar que o sinal de caderno é esse, né? Que é o sinal de livro e vai fazer o sinal de espiral. Aí você encontrou isso aqui e você não sabe o sinal, e você olha para o surdo e você aponta para aqui e faz... Você está perguntando qual o sinal? E ele vai dizer para você, caneta. E ele vai ficar super feliz. Ele vai fazer isso com você de muito bom grado. Porque quanto mais gente aprender a falar essa língua de sinais, mais ele vai ter com quem se comunicar, tá? Então, qualquer coisa que você queira saber como é, você chega, nossa, eu preciso ir na biblioteca. Você chega na biblioteca com o surdo, você mostra para cá, esse ambiente aqui, qual o sinal? E ele vai dizer para você que é uma sala que tem estantes e que nessas estantes tem livros. Esse é o sinal de biblioteca. Estante e livros para folhear. Amanda tá aqui com perguntas para me fazer. Amanda, faça as perguntas, diga. Teve essa do faz o meu sinal, você já respondeu. Faz o meu sinal, já respondi. Gente perguntando se vai deixar, várias pessoas perguntaram se vai deixar a live gravada. Eu quero deixar, eu vou encerrar daqui a pouco para eu não perder o tempo. Que hora é essa? 9h13. Tá. 14. Acho que são 2 horas, se eu não me engano. Diga. Vai disponibilizar material com a demonstração dos sinais? Vou. Eu tenho algumas coisas com sinais aqui, tem alguns vídeos e tem também algumas apostilas. Camila, eu tenho alguns dicionários aqui e eu vou... Gente, se tiver mais alguém que tenha alguma criança surda na família, ou conheça alguém criança surda, pede para entrar em contato comigo que eu tenho algum material até para disponibilizar em casa. Por exemplo, minha assistente aqui, com 4 anos de pouco, ela sabia ler, né? E ela sabia ler justamente porque, como eu era alfabetizadora na época, eu disponibilizei o espaço para ela brincar e aprender ao mesmo tempo, sem forçar o aprender. Com o surdo funciona do mesmo jeito, tá bom? Fala. O Léo entrou na live. Quem entrou? Léo. Léo surdo? Isso. José Leonardo, ó. Tal de Léo, como é? Léo aqui, Léo é surdo, entrou aqui, a aula para ouvinte, mas Léo, amigo de Renilde. Verdade, Léo? Não sei se ele vai responder. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigada pela presença de vocês. Não foi uma aula, mas aquilo que eu falei com vocês que ia ensinar alguma coisa, eu vou ensinar. Então, vocês podem... Quando a gente encontra com alguém, o que a gente faz? A gente pergunta, né? Diz um oi, tudo bem? Então, olha só. Oi, tudo bem? Repetindo. Como eu falei, o surdo gosta de perguntar saúde, bem? Aprendam a gostar da Libras, queiram aprender a Libras. Quando eu tiver algum curso aí, eu aviso para vocês. Vou ver se eu fico fazendo essas aulas abertas pelo menos uma vez por mês, tá bom? E, oi, tudo bem? Você, bem? Aí diz, ó, tem o bom dia, boa tarde, boa noite que eu coloquei no início, né? Que é bom dia, ou bom dia. Ou então, de manhã, quando eu acordo, por exemplo, o que eu faço quando eu acordo? Eu abro o olho, eu posso dizer bom dia, como se estivesse abrindo hoje. Do mesmo jeito que quando eu vou dormir, estou com a pessoa do meu lado, eu digo boa noite, fechei o olho. Né? Esse boa noite aqui é aquele mais formal, quando eu chego num lugar que não tem tanta intimidade assim. Mas para a pessoa que, né, que você tem, você já faz de outro jeito. E você pergunta um nome, e a pessoa diz meu nome é e faz a datilologia. Tá bom? Então, ó, aqui é dia, mas essa mesma coisa, se eu mostrar para cima com a letra D, quem que vocês acham que é? Deus abençoar todos vocês, tá bom? Aí, Deus
me abençoar. Olha só, um sinal direcional. Para vocês, abençoando vocês. Para mim, me abençoando. Para que eu organize outra aula em breve para a gente se encontrar de novo. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Comentem mais alguma coisa aí. Eu vou desligar para salvar essa aula para a gente não perder, tá bom? E em breve a gente vai estar junto de novo, porque eu vou ver se eu faço essa aula uma vez por mês. Mais alguma coisa? Tchau, beijos. Olha, se eu vou dar beijo em alguém, ó, beijo. Tchau, beijo. Um abraço para todo mundo. Fica com Deus. E até a próxima aula, tá bom? Tchau, gente.